Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Educação em Debate. Continuamos a conversa com a professora Rosaura, que foi a primeira mulher eleita presidenta da UTE e depois do Sindiúte. Ela nos conta a história do nosso sindicato, que este ano completa 35 anos. Rosaura, e a greve de 91? Como é que foi? Bom, a greve de 91 foi uma greve que durou 90 dias, né? Foi até então a maior greve que nós realizamos. A nossa luta, esse período todo, depois de 79, era para ter um piso salarial, na realidade, né? Porque nós tivemos conquista na greve de 79, que foi o salário que era 2.000 e alguma coisa, não lembro nem a moeda na época, passou para 6.000, mas nesse período aí veio a inflação e todas as conquistas que a gente tinha de salariais se perdiam porque a inflação acabava, né, com esse salário. Então a gente voltava a estaca zero. Então a luta pelo piso, ela começou a se colocar, né, que era a ideia de um piso salarial para a categoria e um piso com indexador, né, para que o poder aquisitivo dos trabalhadores em educação se mantivesse ao longo do tempo, né? E aí nós tivemos ao longo dessa história vários momentos de luta pelo piso. Teve um período que a gente conseguiu o piso vinculado à BTN, um piso de 3, 5 e 7 salários mínimos com indexador, né? Depois a gente perdeu esse indexador. Aí a gente conseguiu colocar na Assembleia Legislativa uma emenda que garantisse o piso de 3, 5 e 7 salários mínimos vinculado ao salário mínimo, né, com o indexador. E aí o governo, na época, que era o governador Hélio Garcia, ele vetou essa emenda que tinha sido aprovada. E aí a gente teve que lutar de novo para conseguir, né, sempre a luta pelo piso com o indexador. E em 1991 nós fizemos uma greve que durou 90 dias, lutando também pelo piso, por democracia na escola, por melhores condições de trabalho, né, as reivindicações que são as reivindicações históricas da categoria, né, por um plano de carreira e tudo mais. Num primeiro momento, o governo se recusou a negociar conosco, né, aí nós ocupamos a Secretaria Estadual de Educação para forçar negociações, né, e aí, depois de muito tempo em greve, com um monte de atividades, fizemos atividades na Praça 7, acampamento na porta da Igreja São José, uma série de manifestações e com a categoria participando efetivamente, a gente conseguiu uma negociação, né? Mas nós temos isso na nossa história também, né? Várias vezes, em várias greves, nós conseguimos negociar e depois os governos descumpriam os acordos que faziam com a gente na greve. Rosaura, você foi eleita a primeira mulher presidenta da UTE, depois Sindiúte, numa categoria que nós somos a maioria. A história do sindicato foram 3 mulheres, você, depois a companheira Inês Camargos e agora eu na coordenação geral. Como é que foi para você assumir esse cargo num universo, as relações de poder, que são relações machistas, que nos impõe muitas coisas? Como é que foi essa experiência para você? Bom, em primeiro lugar, eu nunca tinha pensado que eu ia ser presidente da UTE, né? Porque em 1979, quando eu comecei a participar do movimento, eu nem falava nas assembleias, eu morria de vergonha, né? E ficava imaginando fazer uma intervenção, subir lá, mas não tinha coragem de jeito nenhum. Mas participava de tudo, eu participava das reuniões de regionais, lá na regional eu dirigia a regional, né? Participava das reuniões do comando, mas morria de vergonha de falar. Então, quando
vários companheiros começaram a falar que eu devia me candidatar a presidente e tal. No primeiro momento eu quase morri de medo, né? Me deu uma tremedeira, né? Não quero, não dou conta, não, né? Eu não já conseguia falar em público, mas ser presidente do sindicato não me passava pela cabeça. Tive que ler muita coisa sobre a questão feminina para poder adquirir coragem, né? E precisei muito do incentivo das colegas, né? A maioria mulheres, professoras, em relação a essa questão mesmo. Não, está na hora de ter uma mulher presidente do sindicato, né? A categoria que é mais de 90% composta de mulheres, por que só tem homem na presidência, né? Primeiro presidente homem, segundo homem, né? Sempre homem. Por que não uma mulher? E aí as pessoas começaram a me pressionar. Eu fiquei muito insegura inicialmente, depois eu assumi, né? Criei coragem, falei, então vamos lá, mas vocês têm que dar apoio e tal. O processo de definição do meu nome como candidata a presidente foi uma disputa, né? Teve uma disputa entre uma mulher e um homem, né? Não era esse o centro da questão explicitado, mas tinham duas pessoas disputando e era uma mulher, que era eu, e um homem, que era, na época, o Toninho Lambertucci, que foi presidente depois de mim, inclusive, né? Então, num primeiro momento, eu fiquei muito insegura. A imprensa, inicialmente, não me reconhecia como presidente, né? Às vezes, colocava um nome de um outro companheiro, um homem, como presidente do sindicato, né? Mas, à medida que eu e os companheiros da direção fomos nos fazendo o nosso trabalho e tudo mais, eu fui adquirindo mais autoconfiança, né? E aí, com um trabalho bom sendo feito, com muita responsabilidade na condução das lutas da categoria, com um debate sempre aberto, sempre claro, sempre democrático, acho que as pessoas começaram a categoria sempre me reconheceu, a categoria tem um carinho, sempre teve um carinho muito grande comigo, né? Onde eu vou, no estado todo, as pessoas lembram da época que eu era presidente, né? Falam que tem saudade daquele tempo. Então, por parte da categoria, eu nunca senti uma certa rejeição. O difícil é você, como mulher, se impor num lugar de direção, né? Negociar com o governo, né, no movimento sindical, ter uma posição respeitada, né? Isso não é uma coisa muito fácil, mas a gente aprende, né? Tudo que eu aprendi foi na luta no sindicato a partir de 1979. Aprendi a dirigir uma assembleia, a dirigir um congresso, né? A conduzir isso de forma democrática. E chegou uma certa época que as pessoas começaram a me reivindicar na mesa de direção, porque sentiam que a minha condução era legal, era democrática, né? Então as pessoas, ao me reconhecerem, né, a gente vai se impondo também como liderança e tudo mais. Então, assim, não é fácil, não. Não é uma questão tranquila, né? Mas eu acho que a gente vai aprendendo, né? Vai assumindo esses lugares e vai aprendendo e adquirindo mais confiança na gente mesma, na nossa capacidade, né? De estar na direção do movimento, né? Ele fazendo um trabalho legal para a categoria aí. Para finalizarmos, Rosaura, qual que é a mensagem que você deixa para a gente, Sindiúte, 35 anos, né? Tem uma nova geração que hoje está na escola pública, uma nova geração que tem que fazer as lutas, que enfrenta muitas dificuldades, muitas delas semelhantes à que você relatou, e outras que este governo conseguiu inventar para que a categoria sofresse. Qual que é a mensagem que você deixa para a gente dos 35 anos? Bom, eu estou passando essa mensagem onde eu tenho ido, né? Que eu gostaria que essa nova geração conhecesse essa história, procurasse conhecer essa história. Eu acho que para se orgulhar dela, né? E para saber tudo que a gente conquistou nesses anos, com muita batalha, e que estamos perdendo, né? Por exemplo, o plano de carreira. Eu fiquei muito
sentida quando eu vi, né, que toda uma luta histórica pelo plano de carreira caiu por terra com um golpe, né, desse governo, né, que negociou. Eu assisti a negociação na greve de 2011, que é hoje a maior greve da nossa história, e depois vi o rompimento do acordo político do governo. E o que eu gostaria de falar para essa nova geração é que ela precisa ter orgulho, né, dessa categoria, né, que tem um papel fundamental na sociedade, um papel muito importante, né, essa categoria está vivendo hoje um momento muito difícil, porque está cada vez mais difícil dar aula para muitos alunos na sala, né, ensinar está sendo uma missão extremamente difícil e dolorosa. Acho que hoje os professores dobrarem a jornada de trabalho é um absurdo, não podia dobrar a jornada de trabalho, né? Com essas condições de trabalho que a gente tem, dobrar a jornada de trabalho é desumana, né? Na minha época ainda dava para você trabalhar 2 cargos. Hoje eu acho que tinha que ter dedicação exclusiva num cargo só, com um número menor de alunos em sala de aula. Então, eu acho que os professores têm que, essa nova geração tem que procurar conhecer a sua história, né? Aumentar a sua autoestima e o seu valor, né? Se valorizar mais e brigar pelas coisas que são fundamentais para que a educação melhore a qualidade do ensino, né? Lutar por um salário digno para que ninguém tenha que dobrar a jornada de trabalho, para que possa fazer um bom trabalho em condições humanas. Então, eu conclamo, né, essa nova geração a vir para a luta no seu sindicato. Essa luta é fundamental. Esse sindicato fomos nós que criamos, né? E a força desse sindicato depende da participação da categoria. Não adianta nada reclamar sem participar, tem que participar, né? E participar como representante, procurar um tempinho para vir para as atividades do sindicato, para retomar e fortalecer essa luta da categoria. Agradeço essa aula de história, é professora de física, mas a aula foi de história. E é importante para que a minha geração conheça o que foi a luta coletiva, porque o que eu vejo hoje é a tentativa de desqualificar o que é coletivo, individualizar, como se o indivíduo fosse capaz de mudar a sua realidade. A gente só modifica quando a gente faz a luta conjunta. Então, agradeço por essa aula e é muito orgulho pertencer a um sindicato que teve uma mulher na presidência como você. Obrigada. Eu agradeço também essa oportunidade de estar aqui para comemorar esses 35 anos. Quando eu estava na presidência do sindicato, nós comemoramos os 10 anos com o Paulo Freire, né? Aqui em Belo Horizonte. Agora, os 35 anos do sindicato, eu acho que a gente tem que comemorar com uma grande festa, porque a gente precisa se orgulhar desse sindicato que nós construímos.